parábola do administrador astuto. Esse é o título do capítulo 16, que Jesus vai contar aos seus discípulos. Maus administradores não poderão entrar na cidade celestial. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: "O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo." O administrador pensou consigo: "E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido." Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: "Quanto você deve a meu patrão?" O homem respondeu: "Devo 100 tonéis de azeite." Então o administrador lhe disse: "Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. "E quanto você deve a meu patrão?" perguntou ao segundo. "Devo 100 cestos grandes de trigo." Respondeu ele. O administrador disse: "Tome sua conta e mude-a para 80 cestos." O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz, disse Jesus. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus fechou aqui a sua palavra, primeira história, com a parábola do administrador. Nessa história, o que é importante é que o administrador, ele representa o Pai, representa Deus. O dono representa Deus, o administrador representa as pessoas. E como Jesus, no seu tempo, ele conviveu tratando dos assuntos da nação de Israel, toda a conversa de Jesus nos 4 evangelhos, basicamente nos 3 primeiros, é um acerto de contas que ele faz com a nação de Israel através dos líderes religiosos. Todos os 3 livros são baseados nesta meta de Deus, de Jesus confrontar a nação, porque a nação teve antes de Jesus os profetas
antes um pouco Moisés e antes um pouco Abraão, que foram os formadores, os desenvolvedores e os patriarcas da fé e os instrutores da nação. E Jesus chega no cenário como o último profeta, digamos assim. E Jesus não lidou com a nação como um legislador, também nem como um patriarca, como um profeta, mas ele não usou a função de líder da nação. No meio da nação, Jesus ele usou uma função de filósofo, de historiador e de um pregador social. Jesus não tratou das questões da nação porque a nação estava sob o governo romano da época, e Jesus então usou o seu momento para trazer uma correção para a nação, para a liderança, uma correção da interpretação da Torá, no qual os líderes religiosos haviam torcido, deturpado para tirarem proveito próprio. Então o que Jesus trata é esse assunto, e é então trazer a informação de que o reino de Deus estava próximo e que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia e que voltaria. E então ele vai contar muitas histórias para trazer exemplos de advertência para as pessoas da sua época, que elas se reportaram para a nossa geração. E ele está usando esta parábola para dizer então para a nação de Israel que os judeus, como administradores das coisas de Deus, eles deixaram a desejar. O dono dessa grande obra é o próprio Pai. Então Jesus está dizendo, olha, diretamente essa história para os fariseus, para os líderes religiosos, mostrando para eles que havia algo errado na nação e nas pessoas, e que nessa história Jesus então vai mostrar a necessidade das pessoas seguirem, por exemplo, a vida daquele administrador injusto, mas que foi astuto, mas que repensou a sua vida, mas que correu depressa para consertar a sua vida, porque ele seria demitido do seu cargo. A demissão aí, no aspecto profético da palavra, no contexto do que Jesus veio dizer a respeito da vida eterna, é a demissão que significa a perda da vida eterna, a perda da oportunidade de não fazer parte do reino de Deus. O perder o cargo aí é ser retirado o direito à vida, à existência, por ter administrado mal aquilo que Deus havia dado àquele homem. Então ele pensou consigo, eu preciso resolver este assunto, não sei mendigar porque sou orgulhoso. E ele então vai quebrar o seu orgulho, vencer as barreiras, e vai então as pessoas a quem ele deveria ir para acertar as contas do seu Senhor, faz um trabalho de astúcia, mas que ao mesmo tempo se reconhece que precisava prestar contas daquilo que havia sido colocado nas suas mãos. E então ele vai fazer um tipo de trabalho no qual o seu Senhor o reconheceu e o aprovou e o absorveu. Como ele era alguém astuto e iníquo, Jesus então diz a lição. Qual é a lição? É que os filhos que são das trevas são mais prudentes e zelosos nas coisas que fazem do que os filhos da verdade. Na comparação com a nação de Israel, Jesus está dizendo o seguinte, que os judeus que tinham a promessa vacilaram, não foram prudentes, e o reino seria dado a um outro povo, a uma outra, ou seja, a outras nações. E agora, para resumir, as outras 4 parábolas, Jesus vai trazer um desdobramento do que foi a vida desse administrador astuto. Jesus coloca nas outras 4 parábolas coisas que as pessoas fazem, que os judeus faziam,
e que as pessoas fazem hoje, porque o mundo, na sua história social, é o mesmo, desde quando o homem foi expulso do jardim. A vida humana na terra, de comportamento, de pensamento, de desejos, é a mesma, não há mudança. E aí, então Jesus usa agora 4 parábolas para demonstrar as implicações de uma pessoa, ou as implicações da sociedade não administrar bem o dom que Deus deu a ela, que foi o dom da graça da vida, da graça da redenção, do arrependimento, do perdão dos pecados. Jesus, nessas próximas 4 palavras, vai estar demonstrando para a sua época coisas que as pessoas fazem que carecem de arrependimento, mas que não está debaixo de uma acusação, nem de uma condenação de hipótese alguma, mas para demonstrar que, caso aquelas pessoas estivessem enquadradas em uma das histórias daquelas 4 parábolas que ele usa para fazer o fechamento da parábola do administrador, elas deveriam fazer como o administrador fez: procurar resolver. O problema da humanidade nosso não está relacionado com os nossos erros. Errar não é problema. Os pecados mais horríveis que são cometidos na terra não é um problema com Deus, que Deus tem com as pessoas. Mas o problema que Deus tem com as pessoas é quando elas não querem ser astutas, no sentido de serem espertas, de serem rápidas para consertar, para arrepender-se. E então, nessas 4 parábolas, vamos ver agora as 4 próximas, as implicações de um povo, de uma nação, de uma sociedade que administra mal sua vida, poderá incorrer em consequências graves, se ela não mudar, se ela não seguir o exemplo do administrador que mudou e resolveu e entregou ao seu Senhor o que lhe era devido. Verso 14: os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isto tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Ora, isso aqui não é uma parábola, né? Está entre as outras 4. É interessante que aqui parece que Jesus sai do assunto. Parece que não tem nada a ver esse versículo 18, principalmente com os anteriores. Mas o que é que Jesus está colocando aqui? Como Jesus sabia em que os fariseus, os escribas, os mestres da lei administravam mal a questão do divórcio e desfavoreciam a mulher, só favorecia ao homem, ele entrou com esta palavra, porque Jesus sabia que eles não guardavam a lei de coração, mas por ocasião de tirarem valores para si mesmos, eles usavam a lei de forma errada.
E Jesus traz esta palavra para eles, porque eles estavam reclamando dele. E ele vem com esta palavra para eles. O que acontece? É como na primeira parábola do administrador infiel, mau administrador, Jesus está dizendo para os líderes religiosos, por eles administrarem tão mal e por tirarem proveito próprio da lei, eles complicaram as questões conjugais da sua época. E então o que Jesus está dizendo aqui, demonstrando que é um governo, um poder judiciário que governava mal as questões legais, conjugais, era infiel e estava na conta deles uma dívida como estava na conta daquele administrador infiel. Quando Jesus traz esta parábola, ele está demonstrando isso, que no meio daquele povo, no meio da nação especialmente, havia erros como este, por exemplo, o erro do divórcio, o adultério. Mas o pior do que o adultério do que o divórcio é a forma como eles administravam essas questões entre as pessoas. Era pior do que o adúltero ou a adúltera, porque eles negociavam com as pessoas em questão o que seria mais vantajoso para ele ou para ela, e que eles tirassem boa oportunidade da necessidade das pessoas. E há vários comentários, estudos de pessoas que eram líderes da nação, e isso acontece até os dias de hoje, atualmente, na nação, entre os judeus ortodoxos, de que eles davam carta de divórcio, direito de divórcio ao marido para divorciar da mulher por qualquer coisa assim, banal mesmo, e eles aplicavam, e a lei mal aplicada e funcionava. Como cozinhar mal, coisas banais mesmo. E é onde que Jesus entrou com aquela palavra no livro de Marcos e Mateus, dizendo: não divórcio é só para caso de infidelidade. Fechou a questão com eles, é só para isso, não tem mais nada, entre outras questões. Mas não é a atenção da nossa mensagem desta noite, mas é que Jesus está trazendo nessa informação que a humanidade administra mal as suas sociedades. Então, se o mundo, a igreja prega e anuncia que o mundo precisa se arrepender e parar de ser mau administrador das questões familiares, das questões conjugais, porque Deus irá pedir conta na volta de Jesus de tudo aquilo que Ele nos deu à humanidade, e a forma como lidamos com as coisas que Deus nos deu, nós prestaremos conta. E então a igreja ela entrega nesta mensagem, e ela também como personagem participante desta informação, ela procura ser como de fato são os filhos da luz, prudente, evitar errar, e se errar, procurar consertar. E então, o que estava na conta daquele administrador era isso, é que ele não prestava atenção daquilo que ele precisava tomar conta. Isso é um detalhe. E Jesus segue agora com a parábola do rico e Lázaro, o mendigo, a história do mendigo. Os irmãos conhecem. Eu vou ler um pequeno trecho, não vou ler todo o restante, porque os irmãos conhecem já esta passagem. Mas aonde que ela entra nessa questão de que Deus dá coisas para as pessoas administrarem, tomar conta, e quando elas não fazem o correto, podem pagar talvez até caro demais por toda a eternidade. É o quadro que segue. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía
judeu, porque ele orou, pai Abraão, ele era judeu. Outra coisa, por ser judeu, ele pertencia à nação de maior status do planeta, como ela é até hoje, diga-se de passagem. Então era um senso, um sentimento de ser especial, ser judeu, principalmente rico, porque um judeu, ele pertence a uma nação que sobreviveu ao que sobreviveu. Os irmãos conhecem a história dos judeus. Até o dia de hoje, ser judeu é ser muito mais do que sangue azul dos alemães. É algo extremamente especial. A maior potência do mundo hoje, irmãos, talvez seja a Rússia, que tem uma capacidade de destruir um planeta em poucos segundos, se eles estiverem falando a verdade, de elementos atômicos que eles possuem. Contudo, essa maior potência do mundo pensará 2, 3, 4, 10 vezes para intentar algo contra a pequenina nação de Israel até hoje, porque reconhece o poder que há nesta nação, porque eles provaram isso. Provaram principalmente na Guerra da Independência, 1948, provaram na Guerra dos 6 Dias, acho que foi nos anos 60, e provaram na Guerra de Yom Kippur em 1973. Israel carimbou a sua credencial para o mundo: nós somos poderosos, nós podemos. Isso é reconhecido no mundo inteiro, ninguém pode com esta nação. Então, ser um judeu, principalmente rico, é um status social tremendo, porém não é credencial para entrar no céu, não é check-in direto para viajar e entrar na cidade celestial. Para isso é necessário ser um judeu convertido, humilde, quebrantado, como o mendigo Lázaro. Lázaro talvez não era simples de coração porque era mendigo, porque existem mendigos com os corações ricos, de orgulho. A questão interior das pessoas não relaciona-se com a sua questão exterior, de ter bens ou não ter bens. Mas a história contada por Jesus foi de um homem que recebeu bens, era de uma nação de status social, tinha bênçãos materiais, tinha prosperidade, mas a sua vida era uma vida mal administrada. Ele não administrava bem as coisas que possuía, porque ele vivia somente para ele, vivia somente para a sua riqueza, somente para os seus bens. Ele não foi condenado ao inferno porque era rico, não, mas porque ele não pensava no próximo. E então, a condição para uma pessoa ser uma pessoa considerada como um bom administrador da sua vida é aquela pessoa que, mesmo no muito ou no pouco, lembra que Jesus disse na primeira parábola: quem for fiel no pouco será no muito, na verdade? E então, o fato é que cada pessoa, naquilo que recebe de Deus, se ela é fiel no seu coração, se cada pessoa administra a vida que Deus lhe deu para valorizar a comunhão com Deus, a leitura da sua palavra, para valorizar o menor, o pequeno, o necessitado, para valorizar a comunhão da igreja. Esse tempo de pandemia houve um extremo, né, um extremo expoente, né, de desvalorizar a comunhão presencial. O recurso para esse tempo, para as igrejas grandes, para a comunhão presencial, é dividir os irmãos em grupos menores, pequenos. Não vai dar nenhum problema, mas a reunião presencial não pode deixar de existir, mesmo na pandemia.
Igrejas grandes que não podem abrir as portas para um salão físico, mas ela pode abrir as portas distribuindo as suas congregações em grupos pequenos nas casas, ou numa praça, em qualquer lugar. Mas a comunhão presencial é essencial. A pandemia não pode tirar isso da igreja. Não tem a ver nada com a história de abrir igreja para fins A, B ou C. Mas a comunhão presencial não pode ser desprezada. A igreja precisa ser uma boa administradora da comunhão do corpo de Cristo. É o que Jesus está trazendo nessa parábola. Pessoas precisam administrar bem a sua existência, aquilo que elas possuem. De Deus, a comunhão, a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus e tantas outras coisas que Deus nos deu. Nossos dons para servir uns aos outros. A questão aqui que o administrador disse que ele iria perder o seu cargo. Deus nos dá dons para que possamos exercê-los em função de alguém, em função da igreja como corpo de Cristo, mas em função de uma outra pessoa, se necessário, mesmo que não seja ela corpo de Cristo. O nosso modo de viver, de fazer as coisas, de pensar na vida, de almejar tudo na vida, tendo como prioridade na mente, não é a vida própria, mas o reino de Deus. Ser um cristão bom administrador é ser um cristão que pensa em ganhar na vida, ganhar dinheiro, se for o caso, pensando no reino de Deus. Se é pensando na vida própria e no status social, pessoal, está sendo um mau administrador das coisas que deseja e dos sonhos que tem. A advertência desta parábola é para isto. Porque nós estamos neste mundo, mas desse mundo nós não somos. Aleluia! E para fechar, a pergunta: como que o rico, aquele homem, conheceu Abraão na eternidade? É a mesma questão, o mesmo evento relacionado com o Monte da Transfiguração. Significa o que, irmãos? Que quando nós chegarmos na eternidade, saberemos exatamente quem é Abraão, quem é Moisés, o profeta Elias e todos que temos estudado na Bíblia. A gente vai chegar assim de cara: olha, você é Elias, você é Moisés, você é Ana, você é Lázaro, você é João, você é Pedro, você é Paulo. Assim mesmo. Glória a Deus. Você é Aparecida. Aleluia. O que é isso, irmão? É porque na eternidade nós estaremos sujeitos. Deus nos vai. Amém? O que a Bíblia nos revela nesta palavra, tirando como extra uma mensagem? O que é? É que na eternidade não estaremos sujeitos ao tempo e ao espaço, pelo menos ao tempo histórico e presente. Quanto ao futuro, eu não sei, na eternidade. Mas na eternidade nós conheceremos todas as pessoas que estudamos sobre elas sem nunca termos visto pessoalmente, mas saberemos quem são elas, porque o rico lá na eternidade conheceu Abraão, porque ele não conhecia Abraão pessoalmente, mas ele disse pai Abraão. Por que ele disse isso? Provavelmente era um judeu que conhecia a palavra, provavelmente era um judeu que conhecia a história, conhecia a Torá, sabia dos feitos da nação, sabia quem era o pai Abraão. Ele conhecia a história e pôde então identificar aquela pessoa, sendo ela o patriarca da nação, Abraão. Foi aberto a ele na eternidade o véu do tempo e ele pôde então reconhecer que era Abraão, mesmo estando do outro lado
do outro lado. E Abraão o reconheceu. E Abraão conversou com ele. Não preciso dizer aos irmãos que o fato dele estar falando com o pai Abraão, que é uma forma de Jesus trazer para os judeus, porque ele está conversando com os judeus, trazer para os judeus a identidade do reino eterno, da figura de Abraão, porque ele se identificava com Abraão como pai da nação. Mas na verdade o que Jesus está dizendo que é o céu, é o paraíso, e Abraão não é o Senhor do céu, não é o Senhor do paraíso, mas é uma figura representativa que Jesus usou para que os judeus pudessem entender. Quando este homem olha e chama ele de pai Abraão, no seio de Abraão, mas aonde está? No seio do Pai eterno, na eternidade, na cidade celestial, no paraíso. Então, conheceremos as pessoas, uma por uma, da história bíblica na eternidade. Isso é tremendo. E finalizando, finalmente, ele faz uma oração pelos seus irmãos vivos, faz um pedido a Deus, falando com Abraão: manda Lázaro vir aqui, já que ele não pode, então manda ele ir lá falar com os meus irmãos. E a resposta que eles têm é que não seria possível alguém da eternidade ir falar com os vivos, porque eles não acreditariam em alguém que ressuscitaria dos mortos. Nesta parábola, Jesus já está introduzindo para as pessoas que aconteceria com ele o fato de morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e mesmo voltando, não acreditariam nele também, porque não acreditaram nos profetas vivos, como acreditariam em alguém que veio da eternidade? Eles não acreditavam em Jesus que veio vivo da eternidade, não creram no seu nascimento virginal de Maria, ele que veio vivo da eternidade, se encarnou, não creram nele, como creriam então em alguém ressuscitado dos mortos? E então foi dito para o rico: olha, que eles creiam nos profetas que estão no meio deles. No caso da época era Jesus e todos os seus apóstolos e discípulos que seguiram na história. E estamos nós nesse tempo também trazendo esta mensagem para que as pessoas arrumem a sua casa. A mensagem de Jesus na parábola do administrador astuto é o mesmo conteúdo da experiência do rei Ezequias, que me falha a memória, que foi dito para ele pelo profeta Isaías que ele deveria arrumar a casa dele, porque ele morreria. Não é isso mesmo? Arruma a tua casa, ou seja, administra a sua vida, de forma de que quando chegar no seu tempo, quando os bens que te foram dados forem cobrados de você, possam ser entregues de forma bem administrada. Ou seja, nós, famílias, administrando bem o dom que Deus nos deu, cuidando de nossas famílias, honrando ao Senhor em nossos relacionamentos, nos consertamos diante do Senhor cada vez que precisarmos, porque isso vai ser sempre, não é? Sempre precisaremos nos consertar, administrando bem o nosso emprego, o nosso trabalho, os nossos estudos. Tem irmã Aparecida querendo chegar a um ponto final, uma reta final, porque chegando lá ela vai administrar isso de uma forma tal que vai ser um testemunho de Deus dentro de uma sala de aula. Enfim, administrar a comunhão da igreja, cuidar da comunhão da igreja, ter interesse na reunião presencial, ter interesse em estar tratando das coisas de Deus como prioridade, os assuntos do reino, ter interesse no estudo e na leitura da palavra de Deus a sós, separando um tempo físico
um tempo objetivo. Agora, essas meia horas é para ler a palavra de Deus. Que mais? Muitas outras coisas que nós podemos alistar e meditar e refletir para sermos bons mordomos da nossa existência para a glória de Deus